Olá, eu sou o Marcos Ramon, sou professor de filosofia e esse aqui é mais um vídeo último dessa série aqui de 2022 de vídeos sobre filosofia no Enem. A ideia aqui hoje é eu trazer alguns temas ou autores que não foram abordados ainda nos outros vídeos, diferentes dos outros dias. Hoje eu não vou resolver nenhuma questão, mas eu vou falar de alguns autores que já apareceram em provas ou que não apareceram, mas que são autores importantes da história da filosofia. A ideia é dar para você um pouco de contexto, porque se aparecer numa questão, você sabe um pouco quem é, do que trata. Não tem como cobrir toda a história da filosofia, nem adivinhar, claro, né, quem são os autores que vão ser abordados. É muito importante na prova do Enem você fazer uma boa leitura do texto base. A interpretação de texto é bem importante para você responder as questões, mas conhecer um pouco do autor já é um caminho essencial aí para você poder responder bem as questões que você vai fazer. Então, eu trouxe aqui um panorama de alguns autores que eu acho que são legais da gente falar sobre. O primeiro é o Montaigne. Montaigne é um filósofo francês que é muito conhecido por ter criado os ensaios, né? Esse estilo literário que a gente conhece como ensaio literário científico, né, digamos assim, foi criado pelo Montaigne num livro chamado Ensaios, e ali ele vai abordar uma visão de mundo dele sobre a diversidade da história humana, da vida humana, dos temas que interessam o ser humano, e ele vai mostrar, defender essa perspectiva de ceticismo nesses textos. Um outro autor que eu acho que é bem interessante é o Francis Bacon. Quando a gente pensa em método científico, geralmente a gente pensa no Descartes, que é o autor que vai ser uma referência mais imediata aí, mas o Bacon também escreveu sobre ciência, sobre conhecimento, sobre o valor do conhecimento, do método. Então é um autor aí também que pode ser lembrado em questões que tratem dessa questão específica, né, da gente organizar o pensamento. Também foi um autor que criou uma utopia, a maneira lá do Platão, do Thomas More. Ele cria uma utopia, que é uma utopia científica, chamada Nova Atlântida. Então, um autor importante nesse sentido. Um autor que eu não mencionei ainda, mas que é um autor central da filosofia, e esse sempre pode aparecer de alguma forma, é o Hegel. O Hegel vai trabalhar de maneira direta com essa perspectiva de uma conexão entre a razão e a história. O movimento da história é um movimento de progresso da razão, então a filosofia estaria inserida dentro desse processo em que a gente tem uma perspectiva linear, uma perspectiva de melhora, de aprimoramento, né? Então a história segue esse movimento de aprimoramento da razão em busca de um autoconhecimento. Quer dizer, Deus permitiu a gente que tivesse acesso ao conhecimento para que a gente pudesse promover esse autoconhecimento dentro da própria história, né? Então, teria esse movimento dentro da filosofia do Hegel. Um filósofo cristão importante e que é mencionado pelo próprio Sartre como aquele que teria iniciado o existencialismo, apesar dele não usar esse termo, claro, é o Kierkegaard, é um filósofo dinamarquês. E ele vai falar sobre o conceito de angústia. E ele traz essa dimensão da angústia como aquilo que é a condição central, né, determinante do ser humano. É através da angústia que a gente tem uma posição de se conectar com o outro, de olhar para si e de olhar para o outro, e a partir da própria angústia que surge a dimensão ética do ser humano. Então, um autor importante, que eu não lembro de ter aparecido em prova do Enem, como alguns outros que eu já mencionei aqui, né, mas que eu acho que, de repente, vale lembrar aqui dele. Um outro é o John Dewey. O Dewey é um filósofo do pragmatismo, e ele vai trabalhar com o pragmatismo em geral a ideia de que a filosofia ela não vai produzir verdades, ela vai, na verdade, tentar superar problemas práticos. Então ele vai fazer essa reflexão sobre essa identificação do que é a realidade e de como a experiência pode ajudar a gente, a ideia, né, a vinculação com a própria experiência pode ajudar a gente a confrontar esses problemas. Não necessariamente para alcançar a verdade sobre as coisas, mas para que a gente possa ter essa perspectiva de uma resolução prática daquilo que é necessário para a gente melhorar, aprimorar a vida humana. Nesse sentido de uma revolução também de temas da filosofia, a gente tem o Wittgenstein, que é um filósofo que vai trabalhar esse centro da linguagem. É dele uma frase, uma ideia, né, famosa, de que sobre aquilo que eu não posso falar, eu devo calar. Então a filosofia ela teria como grande missão organizar a linguagem, estruturar logicamente aquilo que pode ser dito e aquilo que não pode ser dito. Quando a gente promove um discurso sobre aquilo que é transcendente, sobre aquilo que está além da experiência, sobre aquilo que não pode ser
de fato, compreendido de maneira completa pela linguagem, então a gente está extrapolando o próprio limite da linguagem, logo o próprio limite do conhecimento. Pensando na questão do conhecimento, a gente tem o Popper. Popper é um filósofo que vai fazer uma reflexão direta sobre um método científico também, e ele vai criar esse conceito, ou vai discutir esse conceito de falsificacionismo. Ou seja, ele vai dizer que, diferente do que se pensa, que a ciência tem que provar verdades ou demonstrar verdades, ele vai trabalhar a tese de que uma boa teoria científica é aquela teoria que se coloca à prova. Então, a função do cientista não é defender a sua teoria, mas é testar a teoria. E quanto mais a teoria é testada, mais forte ela fica, digamos assim, mas isso não significa que ela é verdadeira, né? Porque a gente não está fazendo uma promoção da verdade da teoria ao testar ela. Quando eu testo a teoria e ela passa pela prova, eu mostro que naquele aspecto ela não é falsa. Então, na verdade, o falsificacionismo teria essa perspectiva de confrontar a teoria com o teste, tentando demonstrar alguma falha na teoria. Então, essa é uma perspectiva interessante do ponto de vista da ciência, né, a partir do século XX. Uma autora que já apareceu nas provas do Enem e aparece em muitas questões de filosofia é a Hannah Arendt. Ela é uma filósofa bem lembrada, né, bem conhecida e geralmente lembrada pela tese da banalidade do mal. Ou seja, ela vai fazer uma reflexão a partir do que acontece no nazismo. Ela, como uma filósofa judia, vai analisar, investigar, ela vai cobrir, né, um caso específico do julgamento do Eichmann, e ela vai identificar ali essa noção de banalidade do mal, de como as pessoas são capazes de praticar grandes maldades e justificar isso de um ponto de vista racional, digamos assim, né? Então, eu fazia aquilo porque eu estava cumprindo ordens, eu fazia aquilo porque era o meu trabalho. Então, a gente vive uma sociedade em que a própria violência, a própria condição de maldade é banalizada por uma instância de organização das ideias ou da própria vida prática. Enfim, ela vai discutir esse tema. Um autor existencialista também importante é o Camus. O Camus vai trabalhar essa ideia de que o sentido da vida humana é buscar um sentido. É justamente tentar verificar se existe um sentido, né? Como ele vai falar, refletir sobre se a vida vale a pena ser vivida, essa é a grande questão filosófica. Faz sentido a gente viver? Faz sentido a gente procurar, né, formas de continuar existindo? Então, o suicídio, por exemplo, é um tema que ele vai tratar e que ele entende que é um tema filosófico seríssimo, porque envolve essa ideia de o que é que nos faz continuar vivendo, qual é o propósito da própria vida, né? Então, o Camus é um autor existencialista aí essencial. O John Rawls é um filósofo liberal, do liberalismo contemporâneo, talvez o principal, né, que escreveu, né, uma teoria da justiça, que é certamente o principal livro de filosofia política do século XX, eu penso assim, né? E aí ele vai tratar esse tema da justiça e pensar sobre como a justiça ela deve ser algo que deve estar no centro de uma preocupação social. Ele vai usar um termo interessante que é a ideia do véu da ignorância. Então ele fala, para a gente pensar um tema político socialmente, a gente tem que se colocar cada pessoa num véu da ignorância, ou seja, imaginar o seguinte: se eu fosse nascer nessa sociedade que eu defendo, com as leis que eu quero, né, que existam, com a estrutura social que eu quero imaginar, eu tenho que imaginar que eu iria nascer nessa sociedade sem saber qual é a minha classe, qual ia ser a cor da minha pele, qual seria o local da cidade em que eu ia viver, qual a profissão que meus pais iam ter. E aí eu tenho que imaginar isso, né, digamos assim, essa situação completamente ao acaso, para pensar se aquilo é viável em termos práticos para o conjunto da sociedade. Porque quando a gente pensa a realidade a partir da gente mesmo, a gente pensa na nossa circunstância. E isso não é o suficiente. A gente tem que pensar uma ideia de justiça pautada dentro de uma estrutura na qual a justiça é pensada para todos, e não para algumas pessoas setorizadas em situações particulares. Um outro autor da ciência, eu trouxe vários aqui, né, desses autores que discutem o tema da epistemologia, é o Feyerabend. O Feyerabend vai trabalhar esse conceito de vale tudo, que é chamado às vezes também de anarquismo epistemológico. Ou seja, ele vai dizer que na ciência não tem nada que garanta a gente que é preciso ter um determinado tipo de regra, né? Então, o anarquismo epistemológico tem a ver com essa perspectiva de que qualquer coisa, qualquer regra, qualquer forma de organização de método vale dentro da ciência.
e a justificativa é só uma tentativa de convenção. Essa é uma visão muito peculiar e inovadora, digamos assim, né? Porque por muito tempo se defendeu um olhar sobre a ciência de que a ciência seguia regras muito específicas, pautadas numa estrutura lógica e que seguiam coisas que não poderiam ser diferentes. Ele vai dizer não. No final das contas, na ciência vale tudo. Existem interesses sociais, políticos, econômicos que movem a ciência, portanto, o que a gente tem é um anarquismo epistemológico, né? Ele vai trabalhar essa ideia. O Fanon é um filósofo importante. Ele vem da área da psiquiatria, né? Fez a formação dele na França. Ele nasce ali no Caribe, né? Fez a formação na França. E ele, como um filósofo negro, vai discutir esse tema da negritude e como numa sociedade branca, ele vai usar esse termo, né? O destino desse indivíduo que é negro é sempre se confrontar com essa sociedade branca que determina as condições em que ele vai viver, ou que quer determinar as condições em que ele vai viver. Então ele vai colocar esse tema, e isso é importante porque a filosofia por muito tempo não abordou a questão racial, e o Fanon vai ser um autor de referência aí nesse aspecto. A Kristeva é uma filósofa que vai trabalhar, ela é búlgara, mas faz a formação dela também na França. Acho que ela é considerada uma filósofa francesa, né, se a gente pesquisar assim. E ela vem da psicanálise e vai discutir a questão do feminismo, mas a questão do feminismo como uma relação entre o feminismo e o poder. Ela faz, na verdade, uma perspectiva feminista e, ao mesmo tempo, de crítica ao feminismo, ao considerar que, muitas vezes, o feminismo procura, no seu discurso, algo que estaria na sua antítese nessa relação do feminino masculino, né? Então ela pensa que o feminismo deveria se libertar dessa ideia de ser necessariamente uma antítese do masculino, né? Da questão do domínio do homem, enfim. Então ela é uma autora, inclusive, polêmica nesse aspecto do feminismo, mas é uma autora que eu acho que, como já caíram questões sobre o feminismo em outros anos, que traz uma dimensão aí um pouco peculiar, né, dessa reflexão sobre o feminismo. Aí tem o Edgar Morin, que já apareceu em uma outra questão, é um autor que vai trabalhar essa ideia de complexidade. Ele vai destacar de que o paradigma central da filosofia ocidental é o paradigma da simplificação, representado ali pelo Descartes. Então a gente vai pegar um problema e a gente vai simplificar o problema. A gente vai utilizar a estrutura lógica, a razão, né? Essa é a ideia do método descartesiano, né? A gente pega um problema que é o todo, a gente divide esse problema em partes, a gente divide as partes desse problema do mais simples para o mais complexo. Então a gente vai estudar cada parte dessa em separado, né? Então eu vou dizer que esse aqui é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Então eu dividi esse problema em diversas partes e aí eu estudo cada parte em separado. Eu vou estudar primeiro só essa parte aqui. Aí depois que eu terminei essa, eu vou passar para a parte 2. Aí eu estudo a parte 2. Terminei a parte 2, aí eu vou passar para a parte 3. E aí a pretensão no final é juntar tudo, para poder conhecer o todo. E ele vai dizer que isso gerou muitos problemas para a gente, porque a gente simplificou, a gente setorizou o conhecimento, por isso que a gente tem áreas do conhecimento hoje, ciências humanas, ciências sociais, ciência da natureza, e em cada dessas áreas a gente tem as subdisciplinas, né? Você tem filosofia, sociologia, geografia, história, né? Física, biologia, química, e aí a gente foi setorizando o conhecimento, simplificando as coisas, e a gente tem uma grande dificuldade de juntar tudo, porque a realidade ela nunca é simples, ela sempre é complexa. Os problemas são complexos, as soluções são complexas também. Então o paradigma da simplificação não resolve, né? Essencialmente essa é a discussão que ele vai trazer. E aí uma última autora que eu queria comentar aqui é a Angela Davis, que é uma filósofa contemporânea também, norte-americana. E aqui esse aqui é o título, inclusive, de um livro dela, né? Mulheres, Raça e Classe, onde ela vai discutir uma relação direta entre o racismo e, por exemplo, o fato da violência sexual, né? Então ela vai mostrar como existe, no próprio racismo, na própria ideia do racismo, uma implicação da condição da mulher. Essas coisas se somam de uma forma muito peculiar na condição da mulher negra, de uma maneira que não acontece da mesma forma para a mulher branca. Então, existe uma estrutura de opressão, né, de uma condição de misoginia e de opressão, né, masculina em relação às mulheres em geral, mas isso existe de forma agravada do ponto de vista da mulher negra. Então ela vai discutir isso nesse texto e em vários textos, né, essa ideia de que tem uma correlação entre o papel, né, entre a condição da mulher e as noções de raça e classe. Elas não estão separadas, elas ampliam o problema, né, essencialmente essa é a discussão que ela vai colocar. Bem, você vai dizer assim, mas tem tal e tal outro autor, são esses autores. Não, tem muitos outros autores da filosofia, a história da filosofia é gigante, não tem como abordar tudo.
A ideia nesse vídeo, como eu falei, é trazer uma perspectiva de algumas coisas que não foram mencionadas ainda. E eu espero que seja útil, não tenho, né, nenhuma garantia de que vai ser cobrado algum desses autores, mas espero que você me ouvindo aqui, isso te ajude na prova, né, que você vai fazer. Eu estou publicando esse vídeo aqui no dia 12 de novembro, a prova é amanhã, dia 13, e eu espero de verdade que dê tudo certo, tá bom? Que te ajude, que você consiga fazer uma boa prova e que vá tudo bem, né? Que você consiga, de fato, se sair bem nessa prova, especialmente aí na prova de filosofia, tá bom? Então é isso. Boa sorte mesmo para você, que tudo corra bem nessa prova. Até mais. Tchau.